Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos, sejamos bem-vindos. Vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós encontramos essa passagem aparentemente simples, até curiosa, no milagre de tirar uma moeda da boca de um peixe, mas ela é profundamente rica em significado. Queridos, Jesus e seus discípulos estão a caminho de Jerusalém e os cobradores do tributo do templo se aproximam e perguntam a Pedro se o mestre deles paga o imposto ou não. Logicamente, Pedro prontamente responde que sim. Quando Pedro entra em casa, Jesus, que obviamente conhece os seus pensamentos, o pergunta sobre quem deve pagar os impostos, os filhos do rei ou os estranhos. E Pedro responde, como nós ouvimos no Evangelho, que os estranhos devem pagar. E então Jesus afirma que logo os filhos são isentos de pagar esses tributos. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus aqui revela algo muito mais profundo do que a mera questão de pagar ou não o imposto ao templo. Ele está nos ensinando sobre a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Percebam, se somos filhos do rei dos reis, se somos filhos do rei dos reis, não estamos presos às mesmas obrigações que os estrangeiros ou aqueles que não têm essa relação íntima com o Pai Celestial. Nós não temos as mesmas obrigações, não teríamos, apesar de contas, não teríamos a mesma obrigação do que aqueles que não seguem a fé em Jesus Cristo. No entanto, Jesus também nos ensina sobre o quê? Sobre a humildade e a responsabilidade. Embora ele fosse o filho do rei e por direito estivesse isento do tributo, ele decide pagá-lo para não causar escândalo ou mal-entendido. Ou seja, Jesus nos ensina que também na vida civil nós precisamos viver certas obrigações para não causar escândalo aos demais, desde que essas obrigações não firam os valores do Evangelho. Vamos lá, meus irmãos. Duas lições importantes para nós. Primeiro, nós somos chamados a reconhecer a nossa identidade em Jesus Cristo. Sim, nós somos filhos e filhas amados de Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade e aqui deriva a nossa liberdade. Acontece que muitas vezes nós podemos nos esquecer disso e nos deixar aprisionar pelas preocupações do mundo, como a necessidade de aceitação, sucesso, aprovação, como eu estou sendo visto, enfim, meus irmãos. Mas Jesus nos lembra que, como filhos de Deus, nós somos livres. Essa liberdade não é para vivermos de forma egoísta. Não confunda liberdade com libertinagem. Liberdade é um dom de Deus para nós, para estarmos mais próximos dele, para que nós possamos cumprir a sua vontade. Libertinagem é quando eu deixo de fazer a vontade de Deus e faço as minhas vontades egoístas. Então, a liberdade, ela nos foi dada para servirmos a Deus por meio também dos nossos irmãos. Segunda coisa, Jesus nos mostra que a liberdade em Deus não nos exime das responsabilidades e das obrigações que nós temos no nosso dia a dia.
Pelo contrário, meu irmão, ela nos capacita, a nossa liberdade nos capacita a cumprir essas obrigações com um coração generoso e disposto. E percebam que se cumprimos com um coração generoso e disposto, nós vamos nos santificando por meio da nossa vida cotidiana também. Jesus paga o tributo do templo, não por obrigação, mas por amor e respeito aos outros. Percebam isso no detalhe do Evangelho. Mas, para não escandalizar, vá lá, pegam a moeda na boca do peixe e paga esse povo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ele então faz isso por liberdade, porque ele então quer dar bom exemplo. Percebam que também nós devemos viver a nossa fé de maneira que nós não sejamos motivo de escândalo. E como é feio quando nós olhamos cristãos que não perdoam, cristãos que não tentam estender a mão, cristãos que viram a cara um para o outro, cristãos que causam divisão. Opa, é motivo de escândalo? Não faça. Cristãos que às vezes fazem negócios financeiros que não deveriam fazer, que tratam seus familiares como não deveria tratar, e isso é motivo de escândalo. Então percebam que nós precisamos viver a nossa fé de maneira que não sejamos motivo de escândalo, mas de edificação para aqueles que estão ao nosso redor. De tal forma que quem não é cristão olhe para nós e perceba, opa, ele está fazendo as coisas certas, então também quero ser cristão. Meus irmãos e minhas irmãs, em nossas vidas diárias, nós somos constantemente confrontados com situações em que precisamos escolher, sim ou não? Nós precisamos escolher entre afirmar os nossos direitos, o meu ego, ou ceder muitas vezes em nome do amor. E como é difícil ceder, eu sei disso, não é fácil, mas Jesus está nos ensinando, em nome do amor, se não for ferir o valor do Evangelho, ceda. O que tem? Abre mão de vez em quando, se humilhe por amor a Jesus nessas questões. Jesus nos convida a sermos generosos e irmos além do que é exigido. Ou seja, quantos de nós também fazemos só porque está na ponta do lápis, na ponta da lei. Mas se alguém pede algo a mais para você, às vezes nós corremos. Sim, você e eu fazemos esse tipo de coisa. Nós precisamos abrir os olhos. Nós precisamos fazer o bem não porque somos obrigados, mas porque nós escolhemos amar como Jesus nos amou. Queridos irmãos, que nós possamos assim seguir o exemplo de Jesus, reconhecendo nossa dignidade como filhos de Deus, mas também assumindo com alegria as responsabilidades que nos são confiadas. Que o Espírito Santo nos guie sempre no caminho da humildade, da generosidade e do amor, e que sempre quando houver dificuldades para nós cedermos em nome do amor, peçamos a graça de Deus para também amolecer o nosso duro coração. Queridos irmãos e irmãs, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, deixar o seu joinha, a mãozinha de joinha, escreva algum comentário para ajudar aqui o canal do YouTube a crescer e envie esta homilia para frente. Vamos juntos rezar agora um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.